Salve futebotequeiro, como é que vocês estão? Bom, eu vou bem e feliz porque finalmente acabou os campeonatos estaduais e vai começar o Campeonato Brasileiro. Vamos gravar vídeos para falar a respeito dos favoritos ao título, favoritos à Libertadores, favoritos até ao Z4, ao rebaixamento para a Série B. Mas agora, hoje ainda é momento de falar dos campeonatos estaduais, afinal tivemos os campeões pelo Brasil. Aí eu gostaria de parabenizar nesse vídeo todos os torcedores que foram campeões estaduais. Vou começar aí pelo torcedor do Bahia, torcedor do Fortaleza, do Atlético Goianiense, do Remo, do Cuiabá de Mato Grosso, do Gama Distrito Federal, do Cruzeiro, do Grêmio, do Frei Paulistano de Sergipe, campeão inédito, do Águia Negra do Mato Grosso do Sul, do Atlético Paranaense, do Avaí, do CSA de Alagoas, do Sport de Pernambuco, da Imperatriz do Maranhão e, por fim, do River do Piauí. Bom, esses são os campeões estaduais, com exceção, claro, de Corinthians e Flamengo, que eu também parabenizo, mas esses são tema aqui para o canal. Mas antes de entrar nesse tema, queria que você já deixasse o like nesse vídeo, se inscrevesse no canal, ativassem o sininho e seguisse a gente lá no Instagram, @futeboteco, beleza? Bom, é isso, parabéns aos torcedores de Corinthians e Flamengo, os times de maior massa de torcedores aqui do país, que mais uma vez são campeões estaduais. E são os dois times que, por sua vez, acompanhei mais de perto. É impossível acompanhar todos os campeonatos estaduais sozinho. Assisti o jogo entre São Paulo e Corinthians e no celular estava vendo ali Flamengo e Vasco. E aí, assistindo os dois jogos, pensei, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não via dois campeões tão xoxos dos estaduais de São Paulo e do Rio de Janeiro. E aí vocês devem pensar assim, mas como assim o meu Corinthians? Campeão dessa maneira, em cima do rival, eliminou o Santos nos pênaltis, fez um gol, um golaço com o Wagner Love no final. Como você ousa em falar de campeão xoxo? E o torcedor do Flamengo, meu Deus, deitamos na competição. Como que você ousa falar em campeão xoxo? Calma, vou explicar para vocês. Bom, a começar com o Flamengo. Pelo simples fato, e aí não é culpa nenhuma do Flamengo, pelo simples fato de o Flamengo não ter adversário no Rio de Janeiro. Se você pegar os orçamentos de Vasco, Botafogo e Fluminense e colocar no liquidificador, ou seja, pegar todos os jogadores que esses times têm e formar um grande time, não tem elenco ainda para bater o Flamengo. A diferença do Flamengo para os outros times do Rio nesse momento é gritante, é absurda, é obscena. É uma coisa que eu, particularmente, nunca vi um abismo tão grande entre um clube e os seus rivais do mesmo estado. É um negócio assim que chega a dar pena. Com todo respeito aos outros torcedores, eu estou falando isso achando ruim, eu acho péssimo isso. O torcedor do Flamengo deve gostar, mas o torcedor do Flamengo raiz mesmo deve sentir falta dos seus rivais também fortes. Porque quando nossos rivais estão também fortes, os nossos títulos são muito mais valorizados. E não é o caso do Flamengo nesse momento. Claro, repito, não é culpa dele, mas os outros rivais dele estão quebrados. O time do Vasco que jogou essa final com o Flamengo é tenebroso. Com todo respeito ao torcedor vascaíno, ele há de concordar comigo. É um time horrível. O Flamengo teve dificuldade apenas quando enfrentou o Fluminense em alguns momentos, porque o Fernando Diniz faz um melhor trabalho ali, mas também diante de um elenco muito mais fraco. Então é muito difícil o torcedor do Flamengo, o cara tá ali torcendo, comemorar esse título efusivamente, primeiro por se tratar de um título estadual, que cada vez mais as pessoas comemoram menos, e segundo, por todo esse contexto. E indo para São Paulo, que foi onde eu acompanhei mais de perto, para quem não sabe, todos os integrantes do Futeboteco, nós somos de São Paulo. No Campeonato Brasileiro, quando a gente for falar, vamos falar de todos os times de maneira igual. Pretendemos fazer isso, falar dos principais jogos da rodada, seja ele busca de rebaixamento, busca de Libertadores, busca de título. Mas no estadual é muito difícil, como disse, acompanhar tudo. E como somos de São Paulo, é inevitável. Nós acompanhamos aqui o calor da cidade. Todos nós torcemos para clubes de São Paulo, então a gente acaba se envolvendo emocionalmente também com a competição. E a competição, quando foi esse ano para um mata-mata com os 4 grandes, foi uma coisa muito comemorada, nossa, muito legal e tal. E aí a gente viu nessa competição um Palmeiras que se lixou para a competição em todo momento, e aí o São Paulo se aproveita disso, com 2 empates e se classifica.
E aí, numa semifinal entre Santos e Corinthians, que o Corinthians foi absolutamente massacrado no segundo jogo pelo Santos e passou graças a um goleiro que é um goleiro absurdo, um goleiro que para mim deveria ser titular da seleção brasileira, porque no momento da decisão ele aparece mesmo, não importa se é Libertadores, se é Mundial, se é Brasileirão, se é estadual, no momento de decisão, quando precisa do senhor Cássio, ele lá está e assim costuma ser, né? E até por isso tenho a lamentar muito a atitude do São Paulo no jogo de hoje, a sentar a bunda lá atrás e ficar esperando os pênaltis, que foi uma atitude pequena, uma atitude que não condiz com a história do São Paulo. O São Paulo é o maior campeão mundial desse país. O São Paulo passa por uma crise grande, a torcida sofre, sangra, mas o São Paulo é um time gigantesco. Não pode sentar a bunda contra um time fraco, com todo respeito ao Corinthians, mesmo jogando fora de casa, esperando penais, sendo que você tem a chance de talvez até matar o adversário, você tem qualidade para jogar, pelo menos para jogar de igual para igual. Se você perder, perca jogando. O São Paulo abdicou de tudo que ele fez na competição, que o levou até essa final, o levou até os últimos minutos com chance de ser campeão, nesse final, fazendo cera, se apequenando. Uma coisa assim absolutamente vergonhosa por parte do São Paulo. Claro, o Corinthians não tem culpa nenhuma disso. Mas então você pergunta, mas por que então você fala de título xoxo do Corinthians com todo esse contexto? Pela maneira que o Corinthians jogou. O senhor Carille, que é um treinador que é um cara da nova geração, que a gente espera que traga algo diferente para o trabalho, não traz, eu já me convenci, não traz nada de novo, nada que a gente já não conheça. O negócio dele é reação, é reagir ao adversário. Hoje, contra o São Paulo jogando em casa, mais uma vez o Corinthians teve menos posse de bola jogando em casa. Mais uma vez jogou no erro do adversário. Mais uma vez colocou a bundinha lá atrás e ficou jogando por bola parada, por cruzamento na área. Isso a gente está cansado no futebol brasileiro. Mas é uma maneira pragmática de jogar e ganhar títulos. Parabéns. Eu não, eu vou mais além, eu gosto de futebol bem jogado, com todo respeito, se você corintiano está feliz pelo título, se você corintiano, não, Corinthians é sofrimento, é isso mesmo, palmas para você, mas acho que vai ser muito difícil com esse futebol o Corinthians se estabelecer no Campeonato Brasileiro, que é onde finalmente importa aqui no ano. Se o Corinthians quiser buscar alguma coisa maior no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, nos campeonatos que ele disputa, ele vai ter que apresentar um repertório ofensivo e uma atitude, sobretudo, principalmente quando joga em casa, muito melhor do que essa. E o Carille tem total responsabilidade nisso. O time do Corinthians tem um bom elenco. O Corinthians tem 3 centroavantes, coisa que muitos times aí por aí não tem. O São Paulo hoje mesmo não tinha um centroavante para jogar. O Santos, quando enfrentou o Corinthians, também não tinha um centroavante para jogar. O Corinthians tem 3 e hoje, em algum momento do jogo, os 3 estiveram em campo. Isso só para citar um exemplo de desequilíbrio do elenco do Corinthians em detrimento aos outros. O Corinthians precisa mostrar mais e o Carille tem se mostrado sim um técnico que transforma o time em um time competitivo. O Corinthians continua se defendendo bem, ainda é difícil fazer gol no Corinthians, embora a defesa do Corinthians esse ano não seja igual da última passagem do Carille, até por falta de peças mesmo. Manuel e Henrique não são tão bons zagueiros quanto os zagueiros que o Carille tinha lá atrás no último trabalho, mas não é só isso. Dá para fazer muito mais e o Carille vem mostrando ser mais do mesmo, mais um Filipão da vida, mais um Abel da vida, mais um Wagner Mancini da vida. E o Cuca, por sua vez, que eu sempre o admirei por ser um cara louco, ia para cima mesmo, mostrou que também tá encaminhando para essa jornada de ser mais do mesmo, porque hoje quis sentar a bundinha do time dele no final do jogo lá atrás, esperar os pênaltis numa atitude totalmente vergonhosa e pagou por isso no final. E eu confesso que com esse acontecimento do final do jogo, eu pendi a torcer pelo Corinthians, porque sempre, pelo menos eu como filosofia, sempre torço para quem quer ganhar o jogo mais, claro, lógico, quando não envolve o meu time em campo, porque aí fica difícil. Mas é isso, eu quero saber o que você achou desses campeonatos estaduais, quero saber se você também está ansioso para começar o Campeonato Brasileiro, quero saber a sua opinião sobre isso, se você concorda comigo, se Corinthians e Flamengo são os campeões mais xoxos dos estaduais do Rio de Janeiro e de São Paulo dos últimos tempos. É isso, não esqueça do like, grande abraço e até o próximo vídeo.